Paz seja convosco, irmãos. Hoje vamos falar sobre fuga do destino ou fuga da missão. Baseado no livro de Jonas, eu vou ler o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vemos aqui que Jonas se dispôs, mas para fugir do destino a qual Deus tinha traçado para ele, ou a missão a qual Deus tinha dado para ele. Sempre que fugimos da direção de Deus ou a direção que Deus deu, isso nos causa muito prejuízo e desconforto. Quanto mais andamos no sentido errado, mais se distanciamos da rota certa. Quando estamos de carro e erramos o caminho, isso traz muito prejuízo e rodamos o dobro, que temos que voltar até o ponto onde a gente se perdeu e seguir dali em diante. Fugir para o sentido contrário é uma ilusão. Parece que o problema está resolvido, mas o problema está resolvido ou está mascarado? Quem pode se esconder da presença de Deus? Eu vou ler Salmo 139, 7, 8, 9 e 10, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então é impossível se esconder de Deus. Não tem como, é perda de tempo. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E ele habita dentro de nós. Mas logo o caminho errado começa a gerar problemas sérios, como vemos em Jonas 1:4, que diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui a gente vê que Jonas já tinha descido. A desobediência, ela é um caminho de descida. Aqui é o primeiro ponto que Jonas começa a descer. Em vez de ele estar no convés do navio, ele já estava no porão, que era a parte mais baixa, e estava dormindo lá, escondido, né? Então, nunca esqueça que Deus é amor, mas ele é justiça também. E às vezes a gente vive como se Deus não fosse justiça. E todo o pecado que cometemos, ele gera morte. Mas daí a gente pensa, mas eu pequei e ainda estou vivo. Mas gera uma morte espiritual. E o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23 diz isso. Mas o Espírito Santo, que está hoje dentro de nós, está aqui para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Como diz lá em João 16, que diz assim... não, esse é... Eu me enganei. É Romanos 6:23 mesmo. O João 6:16, 8 diz assim... 16:8. Não, é esse mesmo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai
e não me vereis mais. Dou juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E no 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele guiará toda a verdade. Ali em Jonas 1,5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Enquanto os marinheiros, cheios de medo, estavam, Jonas dormia profundamente. Será que existe paz na desobediência, né? Distração. Hoje, a distração é um perigo na nossa atualidade. Satanás tem como uma arma na mão dele. Hoje as pessoas estão distraídas. Ele quer nos distrair na caminhada, nos entretendo com coisas, com dinheiro, inchando a carne de prazer, nos mantendo cativos da carne, do prazer insaciável. Coisas que são da terra, pois Satanás ele é o príncipe do mundo e ele domina a terra. E ele quer que a gente seja ligado também às coisas da terra, porque sendo assim é fácil de nos desviar da rota. Essa cobiça por poder fez ele ser expulso do céu. Lá em Lucas 10:18, o próprio Jesus diz que viu Satanás caindo como um relâmpago contra a terra. Não existe satisfação fora de Deus e da missão que Ele nos deu. Outra coisa que a gente deve guardar: nunca devemos discutir com um especialista. Deus, ele é especialista no homem. Ele criou o homem, ele é o criador do homem. Então é impossível discutir com Deus. Ali em Jonas 1,7 diz que eles lançaram sorte, que diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Esse lançar sorte era uma coisa comum naquela cultura, naquele tempo, né? Mas hoje a gente entende que não existe sorte. Existe uma atuação do mal no mundo e existe a atuação do Espírito Santo. Vai muito mais além do que pensamos, né? E Satanás, ele faz uma pessoa vencer num jogo, num cassino, para ele ficar enredado, para ele ficar enrolado, né? Perdendo dinheiro e sobrecarregando, tirando o sustento da própria família, amarrado num jogo, pensando que é sorte. Mas o Satanás está atuando, vai muito mais além do que a gente pensa. Mais a atuação no mundo espiritual do que algo meramente dizer que é sorte, né? Porque em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem, né? Mesmo as coisas ruins vão servir como processo. Processo é um dos segredos da vida. Ninguém chega a um ponto sem antes passar por um grande processo, por um deserto. Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes a gente pensa que estando cheio do Espírito Santo estamos livres do mal, mas o próprio Espírito Santo nos leva às vezes para um confronto com Satanás. As coisas ruins vão acelerar a nossa ida para o destino. Tribulação, adversidade, lutas, tudo isso vai nos firmar mais na rocha e vai nos enviar direto para o destino. Em Jonas 1:10, ele achava que estava num lugar sem ser visto por Deus, que diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor.
porque lhe havia declarado. Então ele já tinha dito que ele estava fugindo da presença de Deus. E por isso que estava vindo todo aquele problema, aquela tempestade, né? E ali em Jonas 1,12, Jonas decide ser lançado ao mar para não matar inocentes com sua fuga do destino, seu erro. Fugir do destino afeta a vida das pessoas que nos rodeiam e pode gerar até morte. Os homens tementes a Deus estão com um problema nas mãos, uma decisão difícil, gerou um problema gigante, com várias pessoas incluídas, só por causa de um desobediente. Ali em Jonas 1, 14 e 15, eles lançam ao mar e o problema cessa. Que diz assim: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não te faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, o problema realmente era a desobediência de Jonas, a fuga da missão. Mas também falamos que Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele também é misericórdia. A misericórdia do Senhor entrou em ação, outro atributo de Deus. Mesmo que fizemos tudo errado na desobediência. Ali em Jonas 1,17 diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, depois que Jonas foi jogado ao mar, ele já estava no navio no ponto mais baixo, como eu falei no começo. Ele começou a descer gradativamente. Ele foi lançado ao mar, mais baixo ainda, até que o grande peixe traga ele e ele vai para o interior do peixe, mais baixo ainda, porque esses grandes peixes andavam nas profundezas do mar. Mas finalmente, dentro do ventre do peixe, Jonas cai em si. Cair em si é um segredo de vitória. Que ali diz: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então Jonas caiu em si. E finalmente essa palavra caindo em si, ela se repete. O filho pródigo teve vitória e um recomeço quando ele caiu em si. Isso está lá em Lucas 15:17. Cair em si é o divisor de águas daquela parábola. É o ponto de mudança, é o meio termo. Pena, né, que só caímos em si quando estamos no deserto, no caos, na desordem, quando o nosso braço não pode mais. Daí é a hora que entregamos a nossa vida na direção de Deus. Ali no capítulo 2, finalmente Jonas tem comunhão com Deus em oração. Que já devia ter feito isso desde o começo, né? No fracasso é mais fácil buscar a Deus, sinceramente, no deserto, pois deserto é lugar de palavra, né? A palavra que aparece deserto na nossa Bíblia, no original grego é midbar, que significa palavra ou lugar de palavra. Isso até responde algumas perguntas e alguns questionamentos que você tem aí. Por que eu estou tanto tempo no deserto? Então a resposta é: deserto é lugar de palavra, ou lugar que tem um silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus. É por isso que Deus nos leva ao deserto, para ouvir a sua voz, porque não ouvimos a sua voz até que entramos no deserto, até que entramos na luta, na adversidade, na prova. Daí paramos e ouvimos a voz de Deus.
No 2:10, Deus fala para o peixe vomitar Jonas na terra, que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O peixe foi mais obediente do que Jonas. Jonas não obedeceu quando Deus falou. Ele foi para a rota contrária, né? Provavelmente Jonas foi vomitado nas costas do mar Mediterrâneo, o ponto mais próximo até Nínive, que seria o destino, que seria o lugar onde ele teria que cumprir a missão, né? Então, outra chave aqui temos: viagem gratuita para o destino ou para a missão original. Aconteceu isso com José. José foi vendido por seus irmãos para os ismaelitas, que iam para o Egito. Egito também é o lugar onde José seria o governador do Egito. Então também ele fez uma viagem gratuita para o seu destino. Interessante isso. Jonas 3:3. Finalmente Jonas entra na vontade de Deus e segue a rota certa. Jonas começa a pregar e o povo se arrepende e se converte. Jonas 3:3 diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Novamente Deus chama. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, mas quando a situação parece estar certa, Jonas fica descontente com Deus. A gente vê isso lá em Jonas 4, 1, 2 e 3, que diz assim: o título é O Descontentamento de Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse enquanto ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Impressionante como Jonas, se Jonas fosse diagnosticado hoje por um psiquiatra, o psiquiatra diria assim: ele tem transtorno bipolar, porque por causa disso ele já queria morrer, ele já queria que Deus tirasse a vida dele, né? Ali no 4:5 diz assim: sai da cidade, e ele senta debaixo de umas plantas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor faz um ensinamento a Jonas, um ensinamento com coisas do dia a dia, algo simples, uma simples planta, que está lá em Jonas 4:6, que diz assim: então fez o Senhor descer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Aqui a gente vê aquele que estava muito irritado, muito triste, agora está muito feliz com a planta. Aqui realmente mostra que ele tem um transtorno, ele é de pico, ou ele está muito feliz ou ele está muito triste. Até eu quero abrir um parênteses aqui e dizer assim, que você nunca deve tomar uma decisão grande na sua vida no momento de grande alegria ou no momento de grande tristeza, de grande fracasso ou de grande ira. Muitas pessoas tomaram decisões na hora da ira e estão hoje no cemitério, estão hoje no hospital e estão hoje num presídio, porque tomaram uma decisão baseada num forte sentimento.
Nunca tome uma decisão baseada em um sentimento forte. Tome uma decisão baseada na palavra de Deus, na paz do Senhor. Amém? A planta nasce e Jonas se alegra muito. E Deus manda um verme e mata a planta. Jonas muito triste, irado, até o ponto de ele pedir a morte novamente, a segunda vez, que está ali no versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas era duro e ele era grosso até com Deus, né? Mas era só para ele aprender uma lição com aquela planta. Se ele ficou irado com a morte de uma planta, imagina Deus com a morte de 120 mil pessoas. Pessoas ignorantes, sem discernimento, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Assim como a parábola, e se vocês perceberem, o livro de Jonas ele acaba numa pergunta que diz assim, tomou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas acaba com uma pergunta. Assim como a parábola do filho pródigo, se a gente for perceber bem, analisar bem o texto, ela não tem fim, por causa que ela acaba naquele impasse entre o pai e o filho mais velho, né? Cobrando dele que ele fez uma grande festa para o filho mais novo que tinha saído e tinha voltado. Então, assim como a parábola não tem fim, o livro de Jonas também não tem fim, se a gente for analisar bem esse texto. Mas é um texto maravilhoso, que nos traz muito ensinamento. Um texto que nos ensina o perigo de fugir da missão, fugir do destino. Se Deus tem uma missão, você tem que cumprir. E a gente vê também lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele chama, dá a missão e depois ele dá uma promessa. Só que se nós analisarmos a ordem certa das coisas, a missão está antes da promessa. Então, o que significa isso? Que devemos dar o primeiro passo. E a missão está atrelada à promessa. Se eu não cumprir a missão, Deus não cumpre a promessa. Então é necessário que eu saiba o meu destino, saiba a minha missão, cumpra a minha missão, para que Deus cumpra a promessa. Será que isso não responde alguma pergunta sua que você está perguntando essa semana ou esse dia de hoje? Por que será que Deus me prometeu várias coisas e essas coisas não se cumpriram? Então eu lhe respondo: é porque você não cumpriu uma missão que Deus te deu. Se Deus te deu uma missão, dê o primeiro passo. Se Deus te deu uma missão, é porque tu vai ter alegria cumprindo essa missão. E ela não vai ser pesada, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. Então, te entrega. E concluindo então essa palavra, nunca tome a direção inversa da promessa de Deus. Mesmo que você não saiba o destino, como Abraão. Abraão saiu e Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia o destino, mas ele foi. Ele deu o primeiro passo em direção à promessa e em direção à missão. Tenha humildade de voltar, mesmo que a volta exija rendição e aplicação de força. Mesmo que você esteja aos seus olhos no fundo do poço, no ventre do peixe, no deserto. O deserto não é lugar
de construir casa. Deserto é lugar de passagem. Temos que logo aprender o que Deus quer falar para nos passar para um patamar mais alto. A tua obediência vai te jogar no destino que Deus traçou para você antes da fundação do mundo. Tudo que der errado vai servir de processo. Até falamos de processo no começo, que é um dos segredos da vida do ser humano. Nunca discuta com um especialista. Ele conhece mais você e sua vida, mais do que você mesmo. E ele vê para frente. E ele sabe todas as coisas. Nunca se irrite com Deus. Não discorde de sua vontade. Desperdício de energia. Tempo perdido. Se Deus te manda ficar parado, fica parado. Se Deus te manda avançar, avance. Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece tua vida. Deus conhece teu passado. Deus conhece teu futuro. Então, apenas obedeça. Faça aquilo que Deus mandou. E nessa obediência tu vai sentir paz e tu vai te sentir no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar. Não existe lugar melhor. Não existe nada que se compara ao centro da vontade de Deus. Que essa palavra venha abençoar a sua vida. Venha ler mais esse livro de Jonas. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ainda mais com você e vai abençoar a sua vida. Dê o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e Deus vai dar muito mais ensinamentos para a gente colocar nesse canal e vai ser bênção na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus, amém.